Seja bem-vindo de volta ao primeiro canal exclusivo para orientar professores de português a dar aulas com mais clareza, a ter o aluno mais interessado nessas aulas, o aluno vai aprender com mais leveza. Então, clareza e leveza você encontra com as suas aulas de português. Muito feliz, a aula de hoje é uma aula super, hiper leve. A gente vai aprender como trabalhar as figuras de linguagem associando a personagens Disney. E sabe o que é mais sensacional disso aqui? É que essa aula é só um pedacinho da aula toda. Então, você vai assistir toda essa aula, tenho certeza que você vai gostar e você vai deixar um comentário aqui embaixo pedindo mais. Fala, Nath, traz mais figuras de linguagem, porque se eu trouxesse todas as figuras de linguagem, ia ficar uma aula gigante e eu não sei se vocês iam gostar, né? Então, se você gostar dessa aula, se você curtir essa aula, você não esquece de deixar um comentário aqui que eu vou trazer mais figuras de linguagem e mais vídeos para vocês. Combinado? O que eu não posso deixar de pedir, né? Que a gente precisa crescer esse canal, a gente precisa, esse canal é de suma importância para nós, professores de português, na verdade. Você não pode esquecer de curtir esse vídeo, você não pode deixar de ativar o sininho do canal, porque toda vez que eu postar vídeo novo aqui, muitas aulas temáticas, muitas dicas, vamos trazer aí muitos relatos também de transformações das aulas. Tudo que tiver aqui você vai ser avisado, então não deixe de curtir esse vídeo para ajudar o canal e de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, ok? Falando em notificação, se você está assistindo esse vídeo em julho de 2025, eu tenho um convite para você. Está acontecendo até o final de julho de 2025 a Jornada de Gramática e Inovação, um evento que eu faço uma vez no ano, um evento maravilhoso, exatamente para ajudar os professores de português. Já temos 3 aulas gravadas da Jornada de Gramática e Inovação e tem uma aula ao vivo, dia 26 de julho, às 10 horas da manhã. Eu vou deixar um card aqui em cima, ou desse lado, que eu não sei se vai espelhar a imagem, para você clicar e ir lá assistir a Jornada de Gramática e Inovação, que já tem aulas lá muito maravilhosas. A primeira aula é para você reencontrar o seu sentido, né? Por que você dá aula, por que você está travando. A segunda aula é sobre dominar a gramática, a gente vai trabalhar ali assuntos complexos da gramática e como ensinar isso para os seus alunos. E a aula 3 vai te dar uma nova forma de planejar e de pensar suas aulas, tá? Novos formatos, novas metodologias, novos projetos. São 3 aulas que eu gravei com muito carinho, são muito especiais, são aulas curtinhas. Em uma horinha, eu digo que você consegue maratonar essas 3 aulas. E não esquece que dia 26 de julho, aí sim é a aula principal, às 10 horas, aqui no YouTube também. É uma aula que eu vou, sim, passar o passo a passo do meu método baseado nos 4 pilares. Combinado? Então, se você está assistindo isso em julho, o convite está feito. Se você está assistindo em outro momento esse vídeo, saiba que a Jornada de Gramática e Inovação acontece uma vez no ano. Às vezes acontece em março, esse ano está acontecendo em julho, às vezes acontece em setembro. Então, como que você vai saber dessa jornada que todo ano tem gratuitamente para você? Me seguindo lá no Instagram, tá? @palavra-chave_aulas. Combinado? E para a aula de hoje, olha, nada mais, nada menos que a família Mickey e todas as criações da Walt Disney, digamos assim, porque a gente aqui não vai falar só de Mickey e só de Minnie. A gente vai falar de vários personagens aqui que são muito característicos das figuras de linguagem. Eu sempre falo isso, né, para os meus professores. Nós temos que ser uma fábrica de analogias. Isso é muito importante, isso facilita muito a aprendizagem, a memória, o não esquecimento do conteúdo. Tá? Isso muda tudo. Por quê? Quando a gente explica o conceito pelo conceito, tecnicamente, isso funciona para a gente, isso funciona na nossa cabeça, mas na cabeça do aluno aquilo não fica nem 5 minutos. É ou não é verdade? Então, a gente tem que tentar trazer esse conteúdo de modo mais temático, com analogias, com referências, com formas mais simples desse aluno entender. E nada mais fácil do que falar de Disney, gente. Não tem um aluno que não assistiu um filme Disney. Eu acho. Não existe esse aluno. Então, assim, quando eu dou essa aula aqui, essa aula é memorável. Eu, às vezes, até falo para eles virem, trazerem uma camisa com o personagem favorito deles. Aí tem gente que vem com Malévola, tem gente que vem com Minnie, tem gente que vem com Ariel, tem gente que vem com
com Hércules. Olha, tem muitos, né? Eles se revelam ali com os personagens favoritos. Então, é uma aula muito legal, porque eles não imaginam que eles vão aprender ainda mais figuras de linguagem com essas personagens. Fala sério, essa aula é maravilhosa, não é não? Então, vamos lá. O que é importante é você gerar um suspense nessa aula, né? Se possível. Por quê? Quando a gente gera um suspense, eles ficam assim, nossa, mas e aí, o que Disney, o que as personagens dizem, o que isso vai ter a ver com o conteúdo? E eles vão ver que eles vão aprender e não vão mais esquecer sem sentir. Por quê? A gente está utilizando analogia, a gente está utilizando aulas temáticas, a gente está pegando características das personagens Disney e aproximando das figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um conteúdo que a gente já começa aí, às vezes tem escola que no 5º ano já começa a falar ali de uma metáfora, já começa a falar de uma comparação. No 6º ano, muitas figuras de linguagem, e aí vai até o ensino médio. Então, figuras de linguagem é um conteúdo muito extenso, né? Então, eu repito aqui, se você gostou dessa aula, se você gostou dessa forma de ensinar, você tem que me deixar aqui nos comentários isso, que eu vou trazer a continuação dessa aula, que essa aula que não está nem a metade dela. Combinado? E aí a gente vai começar logo com a Let It Go, Let It Go. Gente, desculpa, né? Assim, cantar não é o meu forte. Por que a Elsa, a gente vai fazer a analogia da Elsa com a metáfora? Porque a Elsa, ela é a pedra de gelo. Ela é o gelo em si, né? Além dela congelar tudo, além dela ter, às vezes, aquele coração meio gelado, aquele coração de pedra, né? Que a gente diz que também é uma metáfora em relação à irmã. Eu lembro muito, né? Eu falo eu e minha irmã, né? Que quem é a Elsa, quem é a Ana. Eu lembro muito da cena da Elsa batendo, da Ana batendo assim no castelo do quarto da Elsa, pedindo para entrar. E a Elsa, não, eu não quero falar, eu não quero falar. Ou seja, a Elsa ela é um pouco petrificada por dentro, digamos assim. Ela é o próprio gelo. E quando a gente diz que a Elsa é um gelo sem ser um gelo, a gente está fazendo uma comparação implícita. E a comparação implícita nada mais é do que uma metáfora. É o traçar semelhanças entre duas coisas, dois seres, dois elementos, que no caso é a Elsa e o gelo, dizer que eles têm total semelhança, mas sem utilizar uma palavra comparativa. Porque se eu utilizo Elsa é como um gelo, eu estou utilizando uma comparação, porque eu utilizei a palavra como explicitamente. Se eu digo Elsa é gelada, Elsa é um gelo, ela é o gelo, eu gosto muito dessa frase, aí sim eu estou estabelecendo uma relação de comparação implícita. E quando essa comparação ela é implícita, eu estou utilizando uma metáfora. Tá? E ali, Elsa é um coração congelado. E a gente vai até falar um pouquinho aqui sobre o que significa figura de linguagem. A figura de linguagem é um recurso expressivo que serve para a gente transformar a nossa comunicação não fora do que é literal, né? Fora do que é básico. Como que eu vou dizer que ela tem aquele coração, às vezes, um pouco congelado, petrificado, aquele coração de pedra? Como que eu vou dizer isso de um modo literal? Eu vou dizer que ela não tem sentimentos, eu vou dizer que ela é uma pessoa que não demonstra os sentimentos. Isso aí seria literal. Só que você percebe que é muito mais expressivo a gente dizer que ela é um gelo, ela tem um coração de pedra. Poxa, quando eu digo isso é muito mais expressivo. Eu estou trazendo isso para o campo da conotação. Eu estou saindo da denotação, que é o sentido literal e básico de cada palavra, né? Do dicionário, digamos assim. Então, a Elsa sendo gelo, isso daí é uma expressão da linguagem, é uma força de expressão. E isso daí é uma coisa que os alunos gostam muito. Tem muita gente que vem nessa aula, se você propuser que eles venham com a roupa ou tragam algum elemento, também já fiz isso, né? Tragam algum elemento de uma personagem da Disney que eles gostam, você vai ver que muitos se identificam com ela. E aí, quando a gente fala dessa questão de ser um gelo, né, dela ser gelo e tudo, e depois tem o reencontro dela, a gente não vai falar aqui da história do filme, mas é muito legal perceber que ela é uma personagem que ela tem a jornada da heroína, né? Que ela vai ter aquela transformação no final. Mas eu não encontrei personagem melhor para ser a metáfora do que a Elsa. Não tem outra personagem.
a Elsa é o gelo em pessoa, é ou não é? Agora, para a gente falar da hipérbole, é o Nemo. Eu Procurando o Nemo, que não é o Nemo, que é a Dory. Por quê? A Dory, ela é aquele exagero de esquecer tudo, não é? Ela é o exagero de não conseguir lembrar das coisas, né? E aí um exemplo ali, ó, ela já esqueceu isso 1 milhão de vezes. Você contou se a Dory realmente esqueceu 1 milhão de vezes? Não, você não contou 1 milhão de vezes. Você está utilizando uma força da expressão que se chama hipérbole, que é esse exagero intencional, que é dizer expressar muita quantidade, um exagero muito grande, uma intensidade muito grande sobre um fato. Isso não aconteceu 1 milhão de vezes. Pode ter acontecido mais ou menos, mas você não contou exatamente 1 milhão, não é verdade? E aqui é legal você perguntar isso para os alunos. Quantas vezes a Dory esqueceu o caminho? Quantas vezes ela esqueceu alguma coisa? E aí eles vão falar, não sei. Ué, então como que está escrito 1 milhão? Porque aquele 1 milhão não são 1 milhão de vezes contadas. É um exagero intencional. Isso acontece na figura de linguagem chamada hipérbole, né? Então, Dory é o exagero da memória fraca, porque realmente, enfim, ela esquece muito. Aqui, meu filme favorito da Disney, inclusive me conta aqui embaixo qual é o seu filme favorito. Assisti, antes de ser o live action, né, da Bela e a Fera, assisti o desenho mesmo, a animação, nossa, infinitas vezes, e não encontrei melhor figura de linguagem, melhor analogia para a figura de linguagem antítese do que a Bela e a Fera. Porque a antítese, ela é o quê? Oposição de ideias, oposição de sentidos. E enquanto a gente tem a beleza da Bela, a gente tem a brutalidade, que depois se apaixona, etc. E tal, mas inicialmente a brutalidade da Fera. A gente tem a gentileza, a gente tem a raiva, a gente tem a luz, a gente tem a sombra. Tudo ali acontecendo no mesmo castelo. E a antítese, ela vai exatamente apresentar essa oposição. Ela era luz, ele era sombra. O contraste é o coração dessa história. E isso é muito legal, porque os opostos se atraem. Então, ali os opostos realmente se atraíram e se apaixonaram. Então, a antítese, sendo essa oposição da Bela e a Fera, fica sensacional para os alunos aprenderem. Tá? Se você quiser aprofundar também a diferença de antítese e paradoxo, eu posso trazer isso na próxima aula, porque senão também vai ficar muita coisa, né? Mas na antítese e o paradoxo eles têm uma grande diferença. E eu tenho uma outra figura Disney para trazer o paradoxo, tá? Porque o paradoxo ele coexiste. A antítese ela é independente. Mas enfim, isso aí é para a próxima aula, que senão fica muito complexo. Agora, o eufemismo. O eufemismo é a suavização de uma ideia. Então, eu tenho uma ideia que não era, de repente, tão boa de ser dita, de ser pensada, de ser vivida, mas eu vou suavizar aquilo ali, eu vou tornar aquilo ali mais tranquilo. E isso acontece com a Rapunzel. Por quê? A Rapunzel, ela vivia naquela torre ali aprisionada, mas ela ainda olhava aquilo ali como o lar dela, como um lugar que ela se sentia, lugar que ela morava, o lar mesmo, né? E o eufemismo, ele traz exatamente essa suavização de uma ideia dura com palavras mais brandas. E a Rapunzel, ela é exatamente isso. Embora ela estivesse ali aprisionadíssima, ela vê aquilo ali suavemente, como se fosse o lar da moradia dela. E a Rapunzel encobre a dor com esperança. Por quê? Não é fácil, né? Não era fácil ficar ali aprisionada, mas era uma forma que ela tinha de suavizar, de se sentir ali, de viver aquilo ali. Também não tem outra personagem melhor para eufemismo. Se você tiver ideias de personagens para relacionar com as figuras de linguagem, também me manda aqui nos comentários que eu volto para ler todos, tá bom? Agora, a prosopopeia. Ai, gente, eu amo esse filme é incrível. Eu gosto, assim, até no final do ano de apresentar esse filme para as crianças, porque o Wall-E é perfeito. A prosopopeia ou a personificação é o quê? É dar vida ao que não tem vida. É trazer sensações humanas a seres inanimados, que não são animados, que não têm vida. E o Wall-E é a personificação em pessoa. Por quê? Ele é um robô, inicialmente que não era para ter nenhum tipo de expressão, de vida, de sentimento, de nada, e ele sente tudo.
ele sente solidão, ele tem vontade de cuidar do planeta, ele se apaixona, ele dança. E a prosopopeia, ou a personificação, é exatamente isso. A atribuição de traços humanos a não humanos, que é, no caso, o robô. E o exemplo, né? O robô chorou em silêncio. O Wall-E nos mostra que até um robô pode ter coração. E a personificação é perfeita para o Wall-E. Eu amo esse filme, é um dos meus favoritos. E tem outro também que eu trabalho com a personificação, mas eu acho que nada é melhor do que o Wall-E. O Wall-E o Wall-E e a Iva também, né? Eu trago os dois. A gradação eu gosto de trazer muito com Hércules. Por quê? A gradação ela é a evolução, a sequência de ideias que crescem ou que decrescem. No caso do Hércules, ele vai de rejeitado a lenda, né? De trapalhão a herói, de esquecido a adorado. Então, quando ele segue essa jornada do herói, isso vai gradativamente aumentando a autoridade dele. E a gradação ela faz exatamente isso, né? Então, ó, lutou, caiu, levantou, venceu. Eu, com 4 verbos ali, eu dou a gradação da história, eu mostro como as ideias estão relacionadas e evoluindo. E a jornada do Hércules, além de tudo, tem toda a parte épica ali por trás, a escalada épica que eu digo ali. Então, ele sai de rejeitado, o início da jornada dele, descobrindo seus poderes ali de modo atrapalhado, ele começa a ser reconhecido como herói, superar os desafios, para ser lenda, né? E ser adorado por todos. Então, o Hércules é, para mim, também uma evolução, mostra bem essa gradação. E olha que legal quando a gente ensina com analogia, porque quando a gente ensina dessa forma, o que a gente vai ver na cabeça do nosso aluno? A gente vai ver que ele dificilmente vai conseguir dissociar, ele não vai conseguir mais separar. Quando você falar de gradação, ele vai lembrar de Hércules. Quando você falar de antítese, ele vai lembrar de A Bela e a Fera. Porque essa aprendizagem faz tanto sentido na cabeça dele que ele não esquece mais. É como se ele não conseguisse retroceder. É como se ele não conseguisse pensar de outra forma, tá? Então, amo essa aula, amo de paixão. Apóstrofe. Apóstrofe nada mais é do que o chamamento direto, evocar, né? Chamar. E nada mais justo do que quem é o tempo inteiro chamado, quem é o tempo inteiro convocado? O gênio da lâmpada, né? Quais são os seus 3 pedidos? Meu amo, meu mestre, seu desejo é uma ordem. Ai, gente, quem não queria um gênio desse? Ai, fala sério, a vida podia ser, né? Podia aparecer um gênio desse. Um por mês, assim, estava bom, né? Para resolver nossos 3 pedidos. Ó, mestre, me salve desta redação. Às vezes o aluno não chama um gênio desse, assim, um gênio da lâmpada, ele está lá escrevendo uma redação. Pelo amor de Deus, eu não sei mais como começar, eu não sei como terminar, eu não sei. E o aluno, às vezes, também não gostaria de ter um gênio ali. E o gênio da lâmpada nada mais é do que a apóstrofe. Por quê? A apóstrofe não é chamar, a apóstrofe não é convocar, e a gente vai chamar esse gênio aí muitas e muitas vezes da nossa vida. E para finalizar essa aula, só avisando que essa aula não é só isso, ela tem muito mais, mas você tem que me deixar um comentário aqui, curtir e me dizer que você gostou dessa ideia aí, desse formato de ensinar figuras de linguagem. Ai, gente, ironia, eu amo a Cruella. Por quê? A Cruella, ela sorri enquanto fere, né? Então, assim, ela tem o veneno na língua, mas ela está dizendo coisas gentis. E a ironia é exatamente isso, né? É você dizer o oposto do que você pensa, é dizer o oposto do que é real, é você ter aquela forma irônica mesmo de tratar o mundo, a vida, as coisas, enfim. E a ironia acontece exatamente assim, quando eu digo o contrário do que eu quero expressar. E ela diz, mas é claro que você tem um gosto incrível. Horrível, na verdade. Ai, gente, porque a ironia é isso, é você dizer o contrário do que você pensa. Essas figuras de linguagem eu tentei trazer aqui um pouquinho das mais importantes, mas tem Cinderela, tem Moana, tem outras figuras de linguagem com outras analogias de Disney que eu tenho certeza que você vai querer assistir, mas você precisa me dizer aqui. E para a gente concluir, as figuras de linguagem estão por todo lado, inclusive nas histórias que nós amamos. As personagens são figuras de linguagem ali prontas para a gente, né?
As figuras servem para deixar a nossa fala mais expressiva, mais envolvente, mais criativa. E ensinar com afeto também é escolher os melhores caminhos para a aprendizagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sim, você pode ensinar, ter clareza ao ensinar, e o aluno pode sentir leveza ao aprender. É isso que você precisa para transformar as suas aulas. É isso que você precisa para se sentir bem em sala de aula. É isso que os seus alunos precisam para querer assistir a sua aula. Então, pensa nisso. Não vou deixar de pedir para você curtir esse vídeo, porque se foi legal para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e vou refazer o convite da Jornada de Gramática e Inovação, viu? Se você está assistindo em julho de 2025, eu vou deixar um card aqui escrito Jornada em algum lugar e você vai clicar lá e vai assistir as 3 aulas que já vão transformar totalmente a sua forma de pensar e planejar as próximas aulas, assim como essa aula aqui, eu acredito que também já trouxe uma luz para ensinar figuras de linguagem. Viu? Espero que você tenha gostado. Gratidão.